Registrando a presença de vocês que não são crentes em Jesus Cristo, mas têm um sentimento religioso, são tementes a Deus. Eu quero convidá-los à leitura da Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 19. E o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta a uma igreja cristã, escrevendo esta carta a pessoas que estavam vivendo determinadas situações, como as que você vive hoje, o apóstolo Paulo, ciente das experiências que eles estavam vivenciando, ele deixa este escrito para eles. E eu quero chamar sua atenção nesta noite para estas palavras, porque elas lhe dizem respeito da mesma forma. Filipenses capítulo 4, o verso de número 19. E ele, escrevendo, disse assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades. Todas as necessidades. Vamos dizer juntos? Todas as necessidades. E agora digam comigo assim: todas as minhas necessidades. Vamos juntos? Muito bem, mais uma vez, todas as minhas necessidades. Eu reconheço como importantes são as necessidades naturais das pessoas, como a casa própria, o emprego com carteira de trabalho. Reconheço as necessidades naturais das pessoas, como a saúde do corpo, como saneamento básico no bairro, de um salário mínimo adequado. Eu reconheço a importância dessas que nós chamamos de necessidades básicas. Mas alguns estudiosos já descobriram que os seres humanos têm outras necessidades além destas. Existe até um estudioso que se tornou famoso por ter colocado essas diferentes necessidades numa pirâmide, assim como chamando na base da pirâmide das necessidades básicas, acima delas as outras necessidades que da mesma forma são importantes, até o pico da pirâmide, que seriam as necessidades, por exemplo, de realização pessoal. E esse indivíduo, esse estudioso, ele chegou a essa conclusão a respeito de mim e de você, das nossas necessidades, e isso é muito importante, porque mostra que esta maneira de ver o ser humano o dignifica, o engrandece. Essa maneira de ver o ser humano faz com que as pessoas percebam que elas são seres humanos que têm aspirações, desejos e necessidades as mais elevadas. E aí vem na relação das necessidades humanas, vem, por exemplo, algumas delas como necessidades de segurança, necessidades de relacionamento, necessidade de estima, necessidade de autorrealização. E nessas necessidades descobertas por esse estudioso, a Bíblia acrescenta acima delas o que nós chamamos de necessidade espiritual de Deus. Então, os seres humanos são, como disse o salmista uma vez: a minha alma clama pelo Deus vivo. E como disse também um dos discípulos de Jesus Cristo: mostra-nos o Pai o que nos basta. Isso significa, em outras palavras,
que os seres humanos são pessoas que não vivem apenas para comer, para beber, para trabalhar, para passear. Os seres humanos também são pessoas que necessitam vivenciar essas experiências. Experiências que são as experiências colocadas em ordem ascendentes. Umas mais importantes do que as outras. E na medida que uma necessidade é satisfeita, a pessoa vai em busca de outra necessidade. E assim, na medida que a pessoa vai percebendo as suas maiores necessidades, as mais importantes, elas vão descobrindo exatamente isso que eu já disse, que a vida não é só comer, que a vida não é só beber, que a vida não é só trabalhar, que a vida não é só ter uma casa, que a vida não é só ter um salário, que a vida não é só passear, brincar. As pessoas também precisam de segurança, precisam de relacionamento, precisam de estima e precisam de autorrealização. E é nesse sentido, principalmente pensando na necessidade que as pessoas têm de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu estas palavras. Ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades. Então Deus vai atender você nas suas necessidades básicas. Deus vai atender você nas suas necessidades de segurança. Deus vai atender você nas suas necessidades de relacionamento. Deus vai atender você nas suas necessidades de autorrealização, de sentir-se pessoa realizada. Deus vai atender suas necessidades no sentido de você conviver com Ele, de você ter uma experiência pessoal com Ele. Você, por exemplo, deixar de ser agnóstico, deixar de ser ateísta, deixar de ser incrédulo e se tornar uma pessoa que, a partir de uma experiência com Deus, você acredite na existência de Deus e você recorra a Deus para que as suas necessidades sejam supridas. Agora, tem um detalhe aqui que ele não deixa de informar a cada um de vocês, não deixa de informar a mim, não deixa de nos informar. É que ele anexa, ele junta a necessidade suprida com o relacionamento através de Jesus Cristo. Como vocês são inteligentes, se vocês inteligentes são, vocês vão perceber este detalhe de suma importância. Deus suprirá minhas necessidades. Vamos dizer mais uma vez? Deus suprirá as minhas necessidades. Mas ele vincula isso com Jesus Cristo. E aí ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Jesus Cristo. No outro dia, por exemplo, eu fui no supermercado para comprar um produto. E quando eu estava procurando esse produto no supermercado, eu encontrei o oferecimento desse produto em 2 apresentações, em que eu, adquirindo uma, eu levava outra. Pelo preço de uma, eu teria outra. Aí eu pensei comigo mesmo: será que não dá para levar um sem o outro? E a resposta estava implícita: não. Para que eu pague menos e possa levar os dois produtos, possa levar o segundo produto por um preço menor, eu preciso levar os 2 produtos. Já estive em algumas farmácias que eles estão fazendo exatamente isso. Leve 2 produtos e pague o preço de um. Aí eu perguntei: mas eu não posso pagar o preço de um levando os 2? Desculpa, não posso levar os 2 pagando o preço de um? Não, você tem que levar pelo preço os 2 produtos. Então você precisa, para ter as suas necessidades, todas elas supridas,
você precisa de Jesus Cristo. E é por isso que o Evangelho começou a ser pregado no mundo. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Todo aquele que crer será salvo, todo aquele que crer será abençoado, todo aquele que crer terá as necessidades supridas. E a mais importante de todas, a necessidade do relacionamento com Deus. Porque o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. E o próprio Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, significa que você terá um vazio na vida, mesmo que todas as outras necessidades sejam atendidas e supridas, se você não tiver Deus. É o vazio chamado vazio espiritual. Você vai ter isto, vai ter aquilo outro, e vai ter mais aquilo outro, mas continuará incompleto, continuará insatisfeito. Por quê? Porque é necessária a presença de Deus na sua vida. E as pessoas só têm Deus na vida através de Jesus Cristo. Por isso é que é necessário as pessoas crerem em Jesus Cristo. Por isso é necessário as pessoas se tornarem crentes em Jesus Cristo. Por isso é necessário as pessoas receberem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Por isso é necessário as pessoas terem uma experiência com Jesus Cristo, porque todas as necessidades, inclusive o suprimento da maior necessidade, que é a necessidade de Deus, ela é obtida através de Jesus Cristo. E nesse sentido de um relacionamento com Deus, dentre as necessidades mais importantes que as pessoas passam a ter, Jesus prometeu a vida eterna. Jesus disse: todo aquele que crer em mim tem a vida eterna. Todo aquele que crer em mim tem a vida eterna. Vamos dizer juntos? Todo aquele que crer em mim tem a vida eterna. Em outras palavras, nós estamos falando de imortalidade. O que significa imortalidade? Significa que quando você morrer, você não vai deixar de existir, com o seu corpo sendo desfeito na sepultura, ou o seu corpo sendo queimado no fogo, ou o seu corpo sendo diluído na água. Significa que você é mais do que corpo. Você é corpo, alma e espírito. E quando você morre, quem morre é o seu corpo. Você tem a imortalidade do espírito. E é por isso que Jesus disse: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quando eu era adolescente, assim da sua idade, mais ou menos com 14, 15 anos, alguém me disse que as estrelas têm milhões de anos. E eu fiquei admirado com aquilo. Como é que as estrelas podem ter milhões de anos e eu só vou ter 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 90 anos, 120 anos e vou desaparecer? Eu disse: não, é preciso existir muito mais do que isso. Se as estrelas vivem muito mais do que um ser humano, é preciso que o ser humano creia que ele é imortal. Seu espírito se separa do corpo e passa a ter dois destinos: ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Ou ele vai para a condenação, ou ele vai para a salvação. Uma vez eu estava entrando na cidade de Santa Leopoldina, e quando eu entrei e passei na rua, a única rua, eu vi um cartório, e na placa desse cartório estava escrito: certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Aí eu parei o carro, eu disse: não é possível, não é possível que o ser humano seja só nascer, casar e morrer. É preciso que o ser humano entenda que ele é imortal. Deus colocou a imortalidade no ser humano e que o seu espírito sobrevive à morte. Uma vez eu estava num supermercado e um sujeito conversando com outro na frente do açougue, com aqueles pedaços de carne pendurada. Ele disse um para o outro: está vendo, o ser humano é só carne, é como esses pedaços de carne.
E eu parei no meu coração e disse: não, o ser humano não é só carne, o ser humano tem um espírito. E é por isso que Jesus mandou o evangelho ser pregado e prometeu: todo aquele que crer em mim tem a vida eterna. E a maior de todas as necessidades a serem supridas por Deus é a conceder às pessoas a vida eterna. Uma vez um moço chegou perto de Jesus e disse para Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Eu não quero morrer e ponto, acabou, desapareceu. Eu não quero morrer e ir para o purgatório. Eu não quero morrer e ir para o inferno. Quando chegar a hora da minha morte, eu quero morrer e ir para o céu. Eu quero ter a salvação, eu quero ter a vida eterna. E Jesus disse a um homem que estava morrendo ao lado dele na cruz do Calvário. Jesus disse a esse homem: ainda hoje, o homem estava morrendo. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, de todas as necessidades, e todas elas são importantes, e na medida que você vai ascendendo na escala, você vai percebendo a importância de cada uma delas, você vai descobrindo no topo da escala que a mais importante de todas as necessidades é a comunhão com Deus, é a experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, através de Jesus Cristo, está a salvação eterna. Aí você vai entender porque é que eu estou aqui também, não só te dizendo como promessa de Deus: olha, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus suprirá todas as minhas necessidades. Vamos dizer juntos mais uma vez? Deus suprirá todas as minhas necessidades. Mas também estou aqui lhe dizendo que aqueles que ainda não o são, precisam se tornar crentes em Jesus Cristo, para que possam viver essa experiência, para que possam ter as suas necessidades supridas. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser crente? Sim, estou dizendo isso. Como eu também tomei essa decisão um dia. Ainda jovem, ouvi a pregação do Evangelho, lá na igreja onde eu estava, não era crente. E de repente percebi que era necessário que eu me tornasse crente. E aí eu levantei minha mão e disse: eu aceito Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Pedi meu batismo, me tornei membro da igreja. E por isso eu estou afirmando nesta noite a você aquilo que o apóstolo Paulo também afirmou na sua escrita: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Então você tem que se tornar crente em Jesus, para que você possa também viver essa experiência de ter todas as suas necessidades supridas e ter principalmente suprida a necessidade da salvação eterna. Porque quando chegar a hora da sua morte e partir deste mundo para a eternidade, você precisa ter certeza de que vai partir para estar definitivamente com Deus. Você vai partir para estar com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo também sua carta aqui aos Filipenses, em outro momento, ele disse: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. A morte não será um ponto final. A morte não será um purgatório. A morte não será um inferno queimando nas chamas eternas. A morte será uma experiência altamente positiva quando a porta do céu se abrir e Jesus Cristo te receber no paraíso. E aí sua maior necessidade, que é a necessidade da salvação, você obterá, porque você se tornou um crente em Jesus Cristo. Pediu o seu batismo e passou a tornar-se membro da igreja. Agora, essa experiência de Deus suprir as necessidades das pessoas, evidentemente que isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E esse é um dos problemas que muitos têm. Quando leem uma promessa como essa: Deus suprirá todas as minhas necessidades. Vamos mais uma vez repetir?
Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você acredita mesmo nisso? Acredita? Deus suprirá todas as minhas necessidades. Agora, isso às vezes gera uma problemática para as pessoas. Vai suprir como? Como é que Deus faz? Como é que Deus age? E a sua maneira de lidar com isto pode lhe causar problemas no entendimento da maneira como Deus supre as necessidades. Por exemplo, um sujeito tinha um barco à vela. Vocês sabem o que é barco à vela? Vocês moram em Vila Velha. É à beira-mar. Além de um barco a motor, vocês têm barco à vela. Então, aquelas velas, aqueles panos são içados para que o vento bata nessas velas e mova o barco mar adentro. E o sujeito tinha um desses barcos de passeio, barco à vela. E ele disse para a esposa dele: vamos passear de barco. E ele foi passear de barco. O vento soprou, ele foi mar adentro. Chegou lá dentro do mar, depois de um certo tempo, aconteceu uma calmaria. E com calmaria, o barco não se mexe, ficou parado. Ele era crente. E aí ele começou a orar, pedindo a Deus que Deus soprasse o vento. Senhor, faz um milagre, supre minha necessidade, resolve o meu problema, me tira daqui do meio do mar, sopra um vento, Senhor, faz um milagre, sopra um vento. E o vento não soprou. E ele orava pedindo: faz o vento soprar, faz um milagre, supre minha necessidade, resolve o meu problema. A esposa dele, que estava sabendo do passeio dele, viu a hora passando e disse: meu marido já devia estar em casa, não chegou, deve ter acontecido alguma coisa. Ligou para os militares da Marinha, ligou para a Polícia Naval e disse: olha, meu marido foi para o mar e desapareceu, não voltou, será que vocês podem mandar uma lancha fazer uma procura dele? E ele está lá orando: Senhor, manda vento, resolve o meu problema, sopra o vento, faz o milagre. Aí, de repente, quando ele observa assim, chega a lancha de socorro e encosta. Aí ele ficou muito triste, porque o vento não soprou, Deus não fez o milagre. E aí rebocou o barco dele e levou ele de volta para casa. E ele ficou aborrecido, não entendeu, ele não percebeu que a maneira de Deus agir não era como ele esperava ou como ele queria, mas a maneira de Deus agir foi da maneira que Deus entendeu através da esposa que fez oração para que a capitania dos portos fosse buscá-lo em alto mar. E às vezes nosso problema em entender o agir de Deus é exatamente esse. Nós ficamos querendo que Deus resolva o problema, supra a necessidade de uma maneira, e Ele tem outras maneiras de resolver. Vocês já notaram as curas dos cegos na Bíblia? Tem um cego que Jesus curou botando lama no olho dele. Aí tem um outro cego que Jesus curou falando. E teve um outro cego que Jesus curou de uma outra forma. E aí, quando os três cegos se encontraram, aí um virou para o outro e falou assim: Jesus me curou, mas como é que ele te curou? Ele fez lama e botou no meu olho. Aí e foi assim que ele te curou? Não, assim não foi assim não. Ele não fez assim comigo não. Ele chegou para mim e disse: levanta, vai, enxerga, veja. Então não foi Jesus não. Na cabeça desse sujeito, na hipótese, Jesus só curaria se botasse lama. Aí o outro disse para ele: não, então não foi Jesus que fez, porque Jesus não ia botar lama. Jesus tem poder na fala. Ele falou para você ficar bom? Aí ele disse: não, ele não falou, ele botou lama. Então não foi Jesus, porque Jesus, quando cura um cego, ele cura falando. Então não foi Jesus, porque na cabeça dele só tem o suprimento na necessidade se for feito daquela forma. E vou dar, vocês dois estão enganados. Ele mandou que eu fosse lá para um lugar, mandou eu olhar, perguntou o que eu estava vendo, eu disse que era árvore, ele me curou gradativamente, lentamente.
E Jesus não cura ninguém assim no tapa. Jesus não cura ninguém assim no milagre. Jesus não cura ninguém assim de repente. Ele cura gradativamente, lentamente. Vocês foram curados assim? Não, nós não fomos curados assim não. Então vocês não foram curados por Jesus. E aí ele começou a entender que Jesus só curaria de maneira gradativa. E esse é um problema muito semelhante ao que nós temos quando nós recitamos essa declaração: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A gente tem que ter a mente aberta, a inteligência elevada, o discernimento aguçado e deixar Deus agir de maneiras diferentes, para que Deus supra as necessidades de maneiras as mais diferentes, de pessoa para pessoa. Não há uma maneira só de Deus suprir necessidades. Você tem que ficar aberto, você tem que prestar atenção, você tem que ficar atento. Você não pode ficar viciado, querendo que seja de um jeito, de uma forma, de uma maneira. Isso até me faz lembrar que às vezes as pessoas agem exatamente assim, de uma forma, de uma maneira, querendo que seja daquele jeito, querendo que seja no seu entendimento. E aí, como não acontece, pensa que Deus não supriu, ou pensa que Deus não vai suprir. É preciso deixar isso aberto nas mãos de Deus, para que Deus faça da maneira como Ele desejar. Por isso, terminando, e eu gostaria de terminar, frisando estas verdades, para que elas sejam fixadas na sua mente, elas sejam cimentadas em seu coração, e você possa compreender de uma maneira absoluta, sem sombra de dúvida, que você precisa primeiro se tornar um crente em Jesus Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, se tornar um crente, porque é através de Jesus: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Segundo, permitir que Deus faça isso do jeito dele, na hora dele, na forma dele, para que você então possa ter o suprimento de suas necessidades. E aí eu termino lembrando um dos cânticos muito antigos, que falam da gente resolver as dificuldades da vida, resolver os problemas, ter as necessidades supridas, quando a gente consegue romper em fé. Se a gente consegue caminhar adiante, depositando confiança em Jesus Cristo, se a gente consegue vivenciar essa experiência, sendo crente em Jesus Cristo, tendo fé. Jesus disse: o justo, Paulo disse, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz o autor aos Hebreus, a minha alma não tem prazer nele. Então você precisa ser um crente em Jesus Cristo. E como crente em Jesus, você precisa deixar que Deus cuide de você em cada dia da sua vida. Amém? Amém, queridos? Amém? Então vamos cantar, vamos ficar de pé e vamos cantar. Depois eu vou orar com você. Depois que cantarmos uma vez, rompendo em fé, eu vou orar com você.